Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, farei a sequência da atividade 3, volume 2, do Aprender Sempre da terceira série do ensino médio. Então vamos lá? Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1. O que é ser romântico no século XXI? Atividade 1. Expressão oral. Nesta aula, vamos refletir sobre o que é ser romântico nos dias atuais. Será que a temática romântica envelheceu ou resiste na música, no cinema e na poesia? Você se considera uma pessoa romântica? Após conversar com o professor a respeito do romantismo, A. Defina o que é ser romântico. B. No caderno, transcreva um trecho de uma música ou poesia que considere ser romântica de acordo com a orientação do seu professor. Então, basicamente, essas duas perguntas são uma resposta individual. Aula 2. A luz e a liberdade. Atividade 1. Observe as duas imagens a seguir, descreva-as conforme sua percepção, apontando semelhanças e diferenças em relação à figura da mulher. A primeira é do pintor francês François Boucher, 1703 a 1770. Então, esta é a figura do francês da pintura sobre o anseio de Vênus. Então, nesta obra, as figuras idílicas e plenas de volume, em poses sensuais, o autor pretende representar a mulher e a beleza ideal, e não a mulher em si, com figuras mitológicas que tenham significados. Para o autor, Vênus, deusa da beleza e do amor, os cupidos, os meninos alados que fazem a toalete da deusa, a alegoria é a alegoria da beleza e da sensualidade. C. Esta é uma pintura de Eugène Delacroix. Então, o quadro A Mulher com um Papagaio não é uma alegoria. O ambiente e a vestimenta estão desalinhados. Exibe-se o relaxamento do corpo e a luz matinal indicando um fim de festa. O papagaio no canto inferior dá realismo à pintura. Atividade 2. Que aspectos da temática romântica você percebe na segunda obra? Então, percebe-se a preocupação com luz e sombra e a representação da liberdade em relação aos padrões clássicos, pela expressão da figura da mulher em repouso, com as vestes em desalinhos. Atividade 3. Outro representante do romantismo, Gaspar Friedrich. 1734 a 1840, gravurista, desenhista e escultor, apresentou uma novidade à tradição artística com a qual aconselhava outros pintores. Fecha teus olhos, corpóreo, para que possas antes ver tua pintura com os olhos do espírito. Então, traz para a luz do dia o que viste na escuridão, para que a obra possa repercutir nos outros de fora para dentro. Você já deve saber que, ao observar uma obra de arte, mesmo se temos conhecimento sobre o assunto ou não entendemos o que o artista está expressando, podemos conseguir pistas ao buscar a ficha técnica em um site, livro ou presencialmente em uma exposição de arte, como informações sobre o autor, o título da obra, a época em que foi criada, seu tamanho, os tipos de materiais que os artistas utilizou. Geralmente, o local onde está exposto, essas informações podem nos ajudar a elaborar uma percepção sobre a obra, o artista, a época em que viveu e a intenção da exposição em um determinado museu ou a céu aberto. Não é verdade? Pense em um mural de grafite, por exemplo, ou nas esculturas, se possível, expostas em parques ou praças da sua cidade. Agora, observe esta obra de Gaspar Friedrich, pensando nas pistas que ela oferece, sem esquecer que o objetivo aqui é retomar e relacionar seus conhecimentos, buscando elaborar uma visão geral das origens dos motivos românticos e responda. Então, aqui está a obra do artista, As Fases da Vida. A. Qual é o título da obra? Qual é a principal temática abordada pelo autor? Então, sugestão de resposta: o título da obra é As Fases da Vida. Por meio dela, o autor expressa a transitoriedade da vida e a própria mortalidade, pois nela está representada a sua família e ele próprio com o mais idoso. B.
Quais elementos da obra refletem a temática romântica? Questão de resposta: observa-se o cuidado do autor com a representação da luz, ao relacionar a luz do pôr do sol ao período final da vida. Aula 3. Entendendo os movimentos. Atividade 1. Leia os fragmentos e, a partir de suas observações, comente como o momento histórico e cultural influencia nas configurações dos movimentos estéticos. Aponte as palavras e as expressões que indicam a intencionalidade do autor em apresentar o índio de formas diferentes em diferentes períodos. Ijuca Piranha, Pirama, de Gonçalves Dias, publicado em 1851. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante, por falta inconstante, guerreiros, nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. E agora, o fragmento de Macunaíma, de Mário de Andrade, publicado em 1928. A ursa maior, Macunaíma, e mesmo o herói Capenga, que de tanto penar na terra sem saúde e com muita saúva, se aborreceu de tudo, foi-se embora e banza solidário no campo vasto do céu. Então, sugestão de resposta: no início do século XX, não se valoriza mais a figura do índio como herói ou como um índio virtuoso, corajoso, nobre de caráter, como no romantismo. Na obra de José de Alencar, o modernismo traz a representação do índio às avessas e sobre o nacionalismo e o ufanismo. No romantismo, o índio é tratado como herói nacional e fundador da nação, em contraposição com o modernismo que o apresenta como um homem comum. Esses aspectos podem ser observados pelo uso de alguns termos e expressões como guerreiro, tribo pujante, bravo, forte, nas obras de Gonçalves Dias. Atividade 2. Faça o que se pede. A. Leia o fragmento de Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, obra lançada em 1925, e marque V se a resposta for verdadeira e F se a resposta for falsa, relacionando as temáticas do romantismo. A realização da harmonia poética efetua-se na inteligência. A compreensão das artes no tempo nunca é imediata, mas mediata. Na arte do tempo, coordenamos atos de memórias consecutivos que assemelhamos num todo final. Este todo resultante de estados de consciência sucessivos dá a compreensão final completa da música, poesia, dança terminada. Victor Hugo errou querendo realizar objetivamente o quase realizar subjetivamente dentro de nós. Nesse poema, publicado em 1925, Mário de Andrade manifesta-se um momento histórico diferente dos escritores e poetas românticos e retrata uma nova concepção estética. Então, essa afirmação é verdadeira. 2. Como um dos fundadores do movimento modernista, Mário de Andrade apresenta características semelhantes ao movimento romântico, como a defesa da métrica clássica para a construção dos poemas. Então, é falso. 3. O movimento modernista defende a liberdade estética, assim como o romantismo, então é verdadeiro. 4. Nesse fragmento se observa uma crítica a Victor Hugo, representante do movimento romântico, então aí é verdadeiro. Aula 4. O Manifesto Romântico e seus ideais. Atividade 1. Observe esta obra de 1830 de Delacroix e responda a questão. Então, aqui está a liberdade guiando o povo. A pintura de Eugênia, que relata a comemoração da Revolução de Julho de 1830 com a queda de Carlos X. A partir da observação da imagem e da legenda, é possível identificar as duas principais referências temáticas do movimento romântico. Então, sugestão de resposta: sim. A legenda indica no título da obra que o tema, liberdade, é predominante na pintura. A luz no fundo da pintura dá destaque às personagens que estão em primeiro plano.
tanto os que lutam pela liberdade em pé ao seu lado, quanto os derrotados, caídos ao chão, pedindo clemência ou sendo pisoteados. B. Agora observe a obra de G.A. Jacques, de 1739, que você também já deve conhecer, assim como a obra de Delacroix. A Declaração dos Direitos Humanos e dos Cidadãos acompanha a busca pela liberdade e direitos da sociedade da época. Trecho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Estes são alguns dos artigos tratados na Declaração original de 1789. Então, aqui tem trechos sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Identifique no texto do Manifesto da Declaração dos Direitos Humanos o contexto histórico e alguns recursos textuais que os diferenciam, como organização dos parágrafos, pistas ou características do texto que indicam a intencionalidade de sua publicação. Então, uma resposta esperada por você, estudante, é o contexto histórico em que foram publicados os dois documentos se caracterizam principalmente pela queda da monarquia absolutista na Europa e na consequente ascensão da burguesia e pelos anseios de liberdade política, econômica e religiosa. Tanto o manifesto quanto a declaração são declarações publicadas para expressão de fins diversos. A declaração possui característica de lei, geralmente é dividida em artigos, porém não tem força para aplicação de penalidade, sugere adesão a princípios ou intenções e é assinada por um grupo ou órgão oficial. O manifesto é uma carta aberta e expressa as ideias de grupos políticos, artísticos ou acadêmicos, por exemplo, em que se buscam argumentos sobre as pretensões do grupo. 2. Hora da pesquisa. A. Pesquisa em obras físicas ou online outros exemplos de manifestos e declarações. Então, a resposta esperada por você, estudante, o Manifesto 2000 pela Paz, o Manifesto Antropófago e Manifesto da Poesia para o Brasil, de Oswaldo de Andrade, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. B. Pesquise e reescreva com suas palavras um dos artigos da Declaração de Direitos Humanos e dos Cidadãos. Então, aí, uma resposta individual. Aula 5 e 6, qual é o tema? Então, estudante, o vídeo vai ficando por aqui, pois está ficando muito longo. Tchau, tchau, e aguardem a próxima parte.